Me responde uma coisa, você sabe o que é o Pandas? Não me referi ao animal gordinho que se alimenta de bambu. Falei do pacote Pandas do Python. Você já ouviu falar também em DataFrame? Se você está começando com Python, ou mesmo se você já programa há algum tempo, entender como funciona a estrutura mais usada em análise de dados é fundamental. Portanto, Pandas é uma biblioteca Python feita especialmente para trabalhar com dados. Já o DataFrame é como uma tabela, com linhas, colunas e dados organizados. É a estrutura principal dentro do Pandas e serve para guardar os dados que você vai analisar ou transformar dentro do seu projeto. Então nesse vídeo eu vou destrinchar todos os exemplos de como utilizar o DataFrame do pacote Pandas, diretamente da documentação oficial do site pandas.pydata.org. Então bora mergulhar nessa estrutura que é a base de praticamente tudo no mundo dos dados com Python? Aqui nós temos a documentação do Pandas da nossa classe DataFrame. Aqui nós temos aqui como que é escrito o nosso DataFrame e quais são os parâmetros exigidos. Então nós temos aqui dados, índices, colunas, tipos de dados e cópias. Temos aqui também a descrição dos parâmetros. Temos aqui também um bloco do nosso site para conteúdos relacionados. E por fim chegamos aqui nos exemplos da nossa classe DataFrame. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, construindo um DataFrame através de um dicionário. Vou copiar aqui então o nosso exemplo, vamos então aqui para o nosso VS Code. Vou então abrir aqui um bloco, vou colar aqui então o nosso exemplo. Vou remover aqui o resultado da execução do código, vou remover aqui essas setas também, que não fazem parte. E aqui eu vou mandar executar. Vou selecionar aqui o meu ambiente virtual. Aqui já foi exibido um erro para nós. Se olharmos aqui o nosso erro, aqui está. O nome PD não foi definido. Então aqui faltou nós importarmos a biblioteca Pandas. Então vou colocar aqui import pandas as PD. Vou executar aqui também. Executado aqui o nosso bloco e aqui eu vou executar novamente. Então o que está acontecendo aqui no nosso bloco de código? Na nossa primeira linha definimos aqui um dicionário. Todo dicionário é definido através de abre e fecha chaves. E o nosso dicionário é formado por chave-valor. Aqui dentro das aspas simples nós temos as chaves, os dois pontos vai separar a chave do valor, e aqui nós temos uma lista contendo os valores. Esse valor pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma lista, pode ser também outro dicionário, dentre outras coisas. Então aqui nós temos então um conjunto de chave, dois pontos, valor. Aí aqui nós temos também uma vírgula para separar o próximo registro. Temos aqui outra chave, o separador, dois pontos e o valor, formando então assim um dicionário. Se eu habilitar aqui um bloco de código para vermos como esse dicionário é formado, vou então abrir mais um bloco de código, vou colocar aqui então apenas o meu dicionário que está dentro da minha variável D. Repare aqui então que o nosso dicionário é formado por um abre chaves, fecha chaves e aqui nós temos chave, valor, vírgula, chave, valor. E assim sucessivamente. Vou apagar aqui então esse bloco de código. Aqui na nossa segunda linha nós temos aqui então uma variável que eu defini com o nome BF, uma abreviação muito utilizada para DataFrame, igual a PD ou PD, que é o nome que demos aqui para a nossa biblioteca Pandas. Em vez de escrevermos Pandas, colocamos aqui apenas PD. E aqui nós colocamos ponto para acessar todos os atributos da minha biblioteca Pandas e trouxemos aqui a classe DataFrame. Veja que nós aqui abrimos então parênteses e colocamos aqui data igual a D. Data em inglês é dados. Vai ser igual ao meu dicionário que está dentro da variável D. E a nossa terceira linha colocamos aqui o nome da variável para executar e retornar para nós aqui na tela. Veja que o resultado aqui nos trouxe uma tabela contendo colunas e linhas, onde as colunas foram formadas pelas chaves do meu dicionário, coluna 1 e coluna 2. E as nossas linhas foram formadas pelos valores das nossas chaves. Veja que para a nossa chave coluna 1, nós temos aqui uma lista contendo 1,2. Se nós olharmos aqui a nossa coluna no DataFrame, nós temos aqui 1 e 2. E aqui na nossa chave coluna 2, nós temos aqui os valores 3 e 4. Se olharmos aqui na nossa coluna número 2, no nosso DataFrame, nós temos aqui 3 e 4. Portanto, assim nós criamos um DataFrame. Voltando aqui para a nossa documentação aqui do nosso Pandas, vamos aqui então agora para o nosso exemplo número 2. Note que o tipo de dado é inteiro 64. Vamos então copiar aqui o nosso exemplo e voltar aqui para o VS Code. Vou aqui abrir mais um bloco de código.
Vou aqui remover o resultado desse bloco, vou remover aqui as nossas setas e vou executar. Então o que está acontecendo aqui? A nossa variável chamada df agora é um DataFrame, conforme o exemplo aqui acima. E com este DataFrame podemos utilizar os atributos da nossa classe. E o atributo dTypes, ele vai trazer aqui para nós a descrição de cada tipo de dado das nossas colunas. Então a coluna 1 é um formato inteiro. A mesma coisa para a nossa coluna 2. Vamos voltar aqui para a documentação do nosso Pandas. Aqui no nosso terceiro exemplo, estamos informando que estamos impondo um único tipo de dado. Vamos então copiar aqui o nosso exemplo para o VS Code. Vou habilitar aqui mais um bloco de código. Vou apagar aqui novamente o resultado do bloco. Vou apagar aqui também as setas e vou executar. Repare que agora nós temos aqui um segundo erro. O nome NP não está definido. Aqui está faltando mais uma biblioteca. Vamos importar aqui a biblioteca import a biblioteca NumPy as NP. A biblioteca NumPy também é muito utilizada na área de análise de dados, mas para essa biblioteca vai ficar para um próximo vídeo. Vou executar aqui então o nosso bloco de código, vou voltar aqui e vou executar aqui novamente. Repare que aqui então nós mudamos o tipo de dado das nossas colunas. No nosso bloco de código anterior estava num formato inteiro 64, agora está num formato inteiro 8. Qual que é a diferença entre o inteiro 64 e o inteiro 8? Vou gerar aqui um novo bloco de código e vou colocar aqui um comentário. O tipo de dado inteiro 8, ele cabe valores entre menos 128 e vai até 127 positivo. Então, ele começa em 128 negativo e vai até o número 127. Ele tem um tamanho de 8 bits. E o inteiro 64, ele tem um tamanho total de 64 bits. E o tamanho dele ultrapassa aí seus 9 trilhões. Posso estar falando aqui algum número equivocado, e caso você tenha aqui o número exato, deixa aqui no comentário. Então aqui nós temos uma diferença entre os tamanhos int8 e int64. E esses dois tipos de dados numéricos podem impactar na forma no qual você armazena suas informações. Portanto, saiba o tipo de dado que você está atribuindo na sua coluna. Vamos voltar aqui então para a nossa documentação do Pandas. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, construindo o DataFrame de um dicionário incluindo series. Vamos então copiar aqui o nosso exemplo e ir para o nosso VS Code. Vou então gerar aqui um novo bloco de código. Vou remover aqui o resultado, vou remover aqui as setas também no nosso exemplo. E aqui eu vou executar. Então o que nós temos aqui nesse nosso exemplo? Aqui estamos criando um dicionário com a nossa primeira chave chamada coluna 1 e com os valores 0, 1, 2, 3. Criamos aqui também uma segunda chave chamada coluna 2, onde aqui eu estou criando uma série do Pandas com dois valores, o número 2 e o número 3. E esses valores, número 2 e número 3, eu estou aplicando no índice de linha número 2 e número 3. Se nós olharmos aqui no nosso DataFrame, repare que na nossa coluna número 2, nós colocamos o valor número 2 e número 3 na linha 2 e 3. Se nós olharmos aqui o número das linhas, temos aqui linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. E se nós selecionarmos aqui as duas linhas, repare que na nossa coluna 2, o número 2 e o número 3 foram aplicados exatamente nessas duas linhas. E as linhas não preenchidas foram classificadas como vazias. As linhas vazias dentro de um DataFrame são classificadas com essa nomenclatura, NaN. E aqui na nossa segunda linha do bloco de código, estamos chamando aqui a nossa biblioteca do Pandas, chamando a classe DataFrame, informando que o nosso DataFrame vai receber a nossa variável D, onde nós temos aqui um dicionário com esses dados, vírgula, e aqui nós estamos informando que os nossos índices vão começar do 0 e vão até o número 3. Voltando aqui para a nossa documentação do Pandas, vamos aqui então para o nosso próximo exemplo, construindo um DataFrame da nossa biblioteca NumPy, utilizando o AndArray. Vou copiar aqui então o nosso exemplo para o VS Code, vou gerar aqui mais um bloco de código. Vou apagar um aqui, vou copiar aqui o nosso exemplo, apagar aqui o resultado, apagar aqui esses 3 pontos e essas setas. No momento que eu executar, lembrando que esse nosso exemplo estamos utilizando a biblioteca NumPy, uma biblioteca muito utilizada para trabalhar com arrays e cálculos numéricos. Então aqui na nossa primeira linha, apenas nessa parte do nosso código, selecionando ele aqui, np_array, nós chamamos aqui a nossa biblioteca NumPy e utilizamos aqui o nosso método array. Dentro do nosso método array, temos aqui listas dentro de uma outra lista. Repare que nós temos aqui uma lista 1, uma lista 2 e uma lista 3.
Se executarmos apenas esse pedaço de código, vou gerar aqui um novo bloco de código. Faltou aqui um parênteses e vou executar. Veja que nós temos aqui uma matriz, contendo aqui 3 listas dentro de uma outra lista. E essa matriz foi passada no nosso primeiro parâmetro da nossa classe DataFrame, vírgula, e aqui nós temos o parâmetro columns, colunas. Aqui nós definimos que vamos ter 3 colunas, A, B e C. Repare então que no retorno do nosso DataFrame trouxemos aqui as nossas colunas, A, B e C. E para cada coluna foi colocado as nossas listas em sequência. O número 1 foi colocado na coluna A, o número 2 foi colocado na coluna B e o número 3 foi colocado na coluna C. As listas seguintes foram também colocadas na mesma ordem. Número 4, 5 e 6 foi colocado na coluna A, B e a coluna C, assim sucessivamente. E a nossa terceira lista também seguiu o mesmo exemplo. Número 7, 8 e 9. Voltando aqui para a nossa documentação do Pandas, vamos então aqui para o nosso próximo exemplo. Construindo um DataFrame de um NumPy and Array que tem colunas rotuladas. Vou copiar aqui o nosso exemplo e voltar aqui para o VS Code. Vou habilitar aqui mais um bloco de código. Vou remover aqui novamente o resultado. Vou remover aqui essas setas, que elas não são executadas. Os 3 pontos, setas, 3 pontos e setas. No momento que eu executar, o que está acontecendo então aqui na nossa primeira linha? Vou pegar aqui apenas a variável data e vou criar aqui mais um bloco de código. Vou executar apenas essa variável e para que nós criamos aqui um array estruturado. Um array nada mais é do que uma matriz. Veja aqui dentro da nossa lista. Temos aqui uma lista, lembrando que toda lista começa com abre e fecha colchetes. Veja que dentro da nossa lista temos aqui o que a gente chama de tuplas. Vou até colocar aqui tuplas. E o que são tuplas dentro do Python? As tuplas são estruturas que armazenam múltiplos itens em uma única variável, como nós temos aqui de exemplo o 1, 2 e o 3. Assim também como as listas. A diferença principal é que as tuplas são imutáveis, ou seja, depois de criadas elas não podem ser alteradas. Eu não posso simplesmente vir aqui e alterar esse 3 e colocar o número 21, por exemplo. Depois de criada, ela não pode ser mais alterada. Porém, a diferença entre listas, tuplas e dicionários ficará para um próximo vídeo. Vou colocar aqui e voltar ao número 3. Então aqui nós temos uma lista contendo tuplas e definimos 3 colunas, A, B e C. Essa nomenclatura vírgula, entre aspas, e 4, estamos falando que a coluna é do tipo i4, que é a mesma coisa que 4 bytes, equivalente a int 32, que é um outro tipo de dado. Então aqui na nossa lista nós criamos as linhas, onde a nossa linha número 1 vai receber os valores 1, 2 e 3, a nossa linha número 2 vai receber os registros 4, 5 e 6, e a nossa linha número 3 vai receber os registros 7, 8 e 9. Por fim, na nossa terceira linha do nosso bloco de código, eu converti a minha array, chamada data, para um DataFrame. Porém, eu estou selecionando apenas as minhas colunas C e a minha coluna A, conforme demonstrado aqui na exibição do DataFrame. Essa primeira coluna sem rótulo ou sem nome é o que nós chamamos de índice. Os índices são como a numeração das nossas linhas. Então, a primeira linha começa com 0, a segunda com 1, a terceira com 2 e assim em diante. Vou apagar então aqui o bloco de código abaixo. Vamos voltar aqui para a nossa documentação do Pandas. Esse próximo exemplo que nós temos aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, pois estamos utilizando uma outra biblioteca. E os exemplos desse vídeo são para demonstrar como utilizamos o nosso DataFrame. Então vou aqui para o nosso próximo exemplo, construindo um DataFrame de um Series ou DataFrame. Vou então copiar aqui o nosso bloco de código, vou jogar aqui para o nosso VS Code. Vou criar aqui mais um bloco de código, vou remover aqui o resultado, vou remover aqui as nossas setas e vou executar. O que está acontecendo então nesse bloco de código? Eu vou novamente executar apenas a nossa variável ser, vou criar aqui um bloco de código e eu vou executar apenas essa variável. Repara que eu criei um series do Pandas, onde nós temos aqui uma lista e essa nossa lista vai se tornar registros como se fosse de uma coluna de uma planilha. E aqui nós temos vírgula index. Esse nosso parâmetro index vai fazer com que cada registro aqui da nossa lista seja indexada colocando A para o número 1, B para o número 2 e C para o nosso item 3 da nossa lista,
conforme o nosso series aqui demonstrado abaixo. Veja que nós temos aqui uma coluna indexada com os valores A, B e C, para os registros 1, 2 e 3. E aqui na nossa segunda linha do nosso bloco, eu criei aqui uma variável, onde eu chamei a nossa biblioteca Pandas e a nossa classe DataFrame. Aqui para o nosso parâmetro de dados, eu passei a nossa variável ser, que é o nosso series da nossa linha aqui acima, vírgula. E aqui no nosso parâmetro de index do nosso DataFrame, eu passei quais índices eu quero que exiba. Eu quero o índice A e o índice C. Se nós olharmos aqui no nosso DataFrame exibido, o nosso índice ou linha B não está sendo exibido. Voltando aqui novamente para a nossa documentação do Pandas, temos aqui um último exemplo. Vou copiá-lo aqui e jogar para o nosso VS Code. Vou criar aqui mais um bloco de código. Vou remover aqui o resultado desse bloco. Vou remover aqui também essas setas e vou executar. O que está acontecendo aqui nesse novo bloco de código? Eu vou criar aqui mais um bloco no meu Jupyter Notebook e eu vou trazer aqui a variável df1. Vou executar aqui. Então aqui eu estou criando um DataFrame. Veja que nós chamamos aqui a biblioteca Pandas, a classe DataFrame. Aqui eu tenho uma lista, onde será os registros da nossa tabela, vírgula. Aqui no nosso parâmetro index, eu vou indexar os meus registros na seguinte ordem. A para o número 1, B para o número 2 e C para o número 3, vírgula. Por fim, o nosso parâmetro columns, colunas. Eu vou nomear a minha coluna de registros com o nome X, conforme demonstrado aqui no nosso DataFrame. Aqui na nossa linha número 2, veja que nós temos aqui uma variável chamada df2. Aqui nós chamamos a nossa biblioteca Pandas, a classe DataFrame, e aqui para o nosso parâmetro dados, eu coloquei aqui o nosso DataFrame 1, df1. Então aqui para o meu parâmetro de dados do meu DataFrame df2, ele vai pegar aqui o meu DataFrame df1. Já vimos que o nosso DataFrame df1 tem essas características, contendo 3 registros indexados com uma coluna chamada X. Em seguida nós colocamos aqui vírgula. Aqui no meu parâmetro índice, aqui eu estou informando que eu quero apenas os índices A e o índice C. Se nós olharmos aqui no DataFrame logo abaixo, veja que aqui no nosso DataFrame nós não temos o registro com o índice B, temos apenas A e C. Então aqui no nosso primeiro DataFrame eu estou criando um DataFrame e no nosso DataFrame df2 eu estou criando um segundo DataFrame a partir do df1, mas informando que eu só quero apenas as linhas com índice A e C. E dessa forma eu estou filtrando um DataFrame para pegar apenas linhas específicas com base no índice. E aí, curtiu esse tour completo pelos exemplos de um DataFrame? Agora me diz aí nos comentários, qual dos exemplos você achou mais útil ou não fazia ideia que existia? Ou melhor ainda, qual função do Pandas você quer ver explicada no próximo vídeo? Se curtiu esse conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no canal porque aqui o conteúdo é direto e sem enrolação. E claro, não deixe de ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo.